Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista. Princípios de Economia Política Marxista. Segunda parte, o processo de acumulação. Capítulo 7, Transformação de valores em preços. 1. Exposição do problema. Chegamos ao momento de examinar detalhadamente um problema que tem ocupado uma posição central na maioria das discussões da economia marxista, desde que Engels publicou o volume 3 de O Capital em 1894. Em todo o volume 1, Marx desenvolveu sua análise como se a lei do valor controlasse diretamente os preços de todas as mercadorias. Isso é legítimo, enquanto se presumir que em todo o ramo de produção a composição orgânica do capital é a mesma. Uma vez posta de lado tal suposição, porém, surge uma dificuldade séria que para alguns é mesmo fatal. Dividamos a indústria em 3 ramos principais, correspondentes à dupla divisão empregada na seção 1 do capítulo 5. O ramo 1 produz os meios de produção. O ramo 2, os bens de consumo do trabalhador, mercadorias de salário. E o ramo 3, os bens de consumo do capitalista, mercadorias de luxo. Para simplificar, vamos supor que todas as indústrias dentro de um mesmo ramo têm idêntica composição orgânica do capital. Para ilustrar as condições em que a lei do valor pode ser empregada, supomos que também entre os ramos a composição orgânica do capital é idêntica. Tomando a taxa de mais-valia como 100%, temos então a situação apresentada no quadro 1. Tudo está, evidentemente, em ordem. Todas as mercadorias são vendidas pelos seus valores. As condições da reprodução simples foram atendidas. A quantidade de capital constante empregada, 400, é exatamente igual à quantidade de capital constante produzida, 400. O total de salários, 200, é exatamente suficiente para comprar a quantidade de bens de salários produzida, 200. E a mais-valia de todos os ramos, 200, cobre a produção do ramo de mercadorias de luxo, 200. Finalmente, todos os capitalistas desfrutam a mesma taxa de lucro, 331,3%. E, portanto, nenhum deles tem incentivo para passar de um ramo de produção para outro. No mundo real, porém, a composição orgânica do capital não é a mesma em todas as indústrias. Por exemplo, ela é relativamente alta na indústria elétrica e relativamente baixa na indústria de tecidos. A fim de levar em conta tal fato, devemos modificar nossas suposições. No quadro 2, o ramo 3 permanece inalterado, mas a composição orgânica do capital no ramo 1 é considerada mais alta e no ramo 2 mais baixa. Como antes, a produção total é 800 e as condições da reprodução simples continuam sendo satisfeitas no que se relaciona com a produção dos 3 ramos. Mas o efeito da modificação da composição orgânica do capital é percebido claramente nas novas taxas de lucro. Ao passo que antes as taxas eram iguais a 331,3%, agora passaram a 23,60% e 331,3% nos 3 ramos, respectivamente. Evidentemente, essa posição não poderia ser de equilíbrio. Os capitalistas desejariam todos passar à produção de mercadorias de salário, a fim de participar da taxa de lucro mais alta ali obtida. E essa migração de capital de algumas indústrias para outras perturbaria o esquema. A posição de equilíbrio se caracteriza pela igualdade de taxas de lucro proporcionada por todas as indústrias do sistema. Marx acentuou que, abre aspas, não há dúvida de que, pondo de lado as distinções não essenciais, acidentais e mutuamente compensadoras,
Uma diferença na taxa de lucro dos vários ramos da indústria não existe na realidade e não poderia existir sem a abolição de todo o sistema de produção capitalista. Fecha aspas. Aparentemente, a tentativa de aplicar a lei do valor a uma situação em que a composição orgânica do capital difere de indústria a indústria fracassa. Abre aspas. É como se a teoria do valor fosse irreconciliável com os fenômenos reais da produção, de modo que tivéssemos de abandonar a tentativa de compreender esses fenômenos. Fecha aspas. Escreveu Marx, no Capital, volume 3. Nas mãos dos críticos, essa afirmativa foi, falando figuradamente, reduzida a uma forma mais simples. Abre aspas. A teoria do valor é irreconciliável com os fenômenos reais da produção. Fecha aspas. O próprio Marx, porém, não tinha da questão uma visão tão sombria. Reconhecia claramente o dilema que a teoria do valor levava. Vejamos então seus esforços para encontrar uma solução. Nota: é comum a suposição de que Marx não tinha consciência desse problema ao publicar o volume 1 e que o exame no volume 3 dos preços de produção não passa de um esforço inábil de encobrir erros não percebidos antes. Por exemplo, H.B. Parks, em seu Marxism, a Autopsy, de Boston, 1939, livro que contém de forma prática muitas das interpretações errôneas de marxismo, assim expressou sua opinião. Abre aspas. A razão para a afirmação de que Marx não estava tentando explicar os preços está no fato de que, quando escreveu o terceiro volume do Capital, verificou que algumas das teorias apresentadas no primeiro eram inaplicáveis. Fecha aspas. Na realidade, o primeiro esboço do volume 3 foi concluído antes da publicação do volume 1. Veio o prefácio de Engels ao volume 3. Voltando ao texto. 2. A solução de Marx. A fim de compreender o método de Marx, é conveniente supor que um processo de adaptação se tenha iniciado partindo da situação tal como apresentada no quadro 2. Os capitalistas se moverão em busca da mais alta taxa de lucro possível, até que nenhum deles possa melhorar sua posição por nova mudança, situação a que terão chegado somente quando a taxa de lucro for a mesma para todas as indústrias. Segundo Marx, a quantidade total de valor produzido, ou seja, 800, será a mesma de antes, pois não houve modificação no número total de horas de trabalho. Além disso, tanto a quantidade total de capital como a quantidade total de mais-valia ficarão inalteradas. Os preços das mercadorias e a divisão da mais-valia entre os capitalistas, porém, serão diferentes. Os capitalistas, em outras palavras, participarão do total da mais-valia de acordo com o volume de seus capitais totais, ao invés de participarem segundo o volume de seus capitais variáveis. Os preços das mercadorias, o que Marx denomina de preços da produção, serão então constituídos do capital empregado na produção, mais um lucro calculado como certa percentagem do emprego de capital. Essa percentagem nada mais é do que a taxa média de lucro obtida pela divisão da mais-valia total pelo capital social total. Em termos de valor, o sistema é o seguinte. Em 1, é C1 mais V1 mais M1 igual W1. Em 2, C2 mais V2 mais M2 igual a W2. Em 3, C3 mais V3 mais M3 igual a W3. Os totais é C mais V mais M igual a W. A taxa média de lucro, P, é a mais-valia total sobre o capital total, ou seja, P igual a M por C mais V. Mudando agora para termos de preço, o esquema assim torna-se 1, C1 mais V1 mais P,
C1 mais V1 igual a P1. 2. C2 mais V2 mais P por C2 mais V2 igual a P2. 3. C3 mais V3 mais P, C3 mais V3 igual a P3. Totais, C mais V mais P por C mais V igual a P. Mas, evidentemente, P, C mais V igual a M, o que significa que a mais-valia total é idêntica ao lucro total. E mais, que o preço total é igual ao valor total. Em geral, porém, os preços e valores individuais diferem. Vamos agora aplicar esse método de transformação aos dados do quadro 2. As 4 primeiras colunas do quadro 3 reproduzem dados do quadro 2. Nas seguintes, a transformação é posta em prática. Nesse exemplo, P é 200 por 600, ou 331%. Comparando os quadros 3 e 2, vemos que o preço das mercadorias produzidas no ramo 1 elevou-se a 331 por 3. O preço das mercadorias produzidas no ramo 2 caiu em proporção idêntica e o preço das mercadorias produzidas no ramo 3 não se alterou. Houve, de certo, uma elevação correspondente nos lucros do ramo 1 e uma queda nos lucros do ramo 2. Mas os totais de lucros e preços de todos os ramos são respectivamente iguais aos antigos totais da mais-valia e do valor. Esse é o método de Marx para transformar valores em preços. Antes de qualquer comentário, é necessário comprovar a consistência interna dos resultados. Os quadros 1 e 2 foram ambos construídos sob a hipótese da reprodução simples. O produto do ramo 1 foi considerado como igual à quantidade do capital constante empregado. O produto do ramo 2 foi considerado igual aos salários totais. E o produto do ramo 3 foi considerado igual à mais-valia total. Se o processo usado na transformação de valores em preços for considerado satisfatório, não deve resultar na ruptura das condições da reprodução simples. A passagem do cálculo de valores para o de preços não tem relação com a questão de ser o sistema econômico no todo estacionário ou em expansão. Deve ser possível fazer a transição sem prejudicar a questão, de uma forma ou de outra. Examinemos o quadro 3 sob essa luz. O quadro 3A seleciona do 3 os itens relevantes e também inclui os totais omitidos do quadro 3. O exame desse quadro revela que o método marxista de transformação resulta numa violação do equilíbrio da reprodução simples. A quantidade total de capital constante utilizada na produção ainda é igual a 400, mas o capital constante produzido no ramo 1 tem agora o preço de 433, 1/3. Há uma discrepância entre os dois números, 33 por 1/3. Igualmente, a despesa total de salários de todos os 3 ramos se eleva a 200, mas a produção de mercadorias de salário no ramo 2 tem um preço de apenas 166, 2/3. Há novamente uma discrepância de 33 para 1/3. O fato de que a mais-valia total ainda cubra a produção de mercadorias de luxo é um simples acidente devido à forma pela qual o quadro foi construído. Em geral, tal coincidência não é de esperar. As discrepâncias reveladas no quadro 3A só poderiam justificar-se se fizéssemos a suposição de que os trabalhadores acumulam capital na proporção de 33 por 1/3 de suas rendas. Não há, porém, nenhuma razão para que isso ocorra, e impô-la pela mecânica de transformar valores em preços é absurdo.
Só uma conclusão é possível, a de que o método de transformação marxista é logicamente insatisfatório. 3. Solução alternativa. Nota: o trabalho básico sobre o assunto é o de Bortkiewicz, publicado em 1907, julho de 1907. Como esta parte é essencialmente apenas um resumo da argumentação de Bortkiewicz, omitimos as referências específicas. Voltando ao texto, a origem do erro de Marx não é difícil de descobrir. Em seu esquema de preços, os investimentos capitalistas em capital constante e variável permanecem exatamente como estavam no esquema de valor. Em outras palavras, o capital constante e o variável usado na produção são ainda expressos em termos de valores. A produção, por outro lado, é expressa em termos de preço. É evidente que no sistema em que o cálculo do preço é universal, tanto o capital usado na produção como o produto em si devem ser expressos em termos de preço. O problema é que Marx só foi até a metade do caminho na transformação dos valores em preços. Não é de causar surpresa que esse procedimento tenha levado a resultados contraditórios. O próprio Marx tinha consciência dessa possível fonte de erro. Ao examinar o problema da transformação no volume 3, escreveu, abre aspas, como o preço da produção pode ser diverso do valor de uma mercadoria, segue-se que o preço de custo, capital constante, mas capital variável, de uma mercadoria contendo esse preço de produção, pode também estar acima ou abaixo da parte de seu valor total formada pelo valor dos meios de produção por ela consumidos. É necessário lembrar essa significação modificada do preço de custo e ter presente a possibilidade de um erro se supusermos que o custo de preço das mercadorias de qualquer esfera particular é igual ao valor dos meios de produção por ela consumidos. Fecha aspas. A esta altura, porém, ele aborda o assunto com a observação de que, abre aspas, nossa atual análise não necessita de melhor exame desse aspecto, fecha aspas. Não obstante, o problema aparentemente o preocupou, pois a ele voltou nas teorias da mais-valia, onde dedicou 2 páginas à demonstração de que, abre aspas, a transformação do valor em preços de produção tem 2 funções, fecha aspas. Ou seja, alterando a quantidade de lucro obtido numa determinada indústria e alterando o preço dos fatores de insumo que ele chamou de preço de custo. Apesar disso, Marx reiterou sua crença de que os preços de produção poderiam ser derivados dos valores. Abre aspas, esse desvio significativo entre os preços da produção e os valores, provocado pela produção capitalista, não altera absolutamente o fato de que os preços de produção, como antes, são determinados pelos valores, fecha aspas. Devemos dizer, porém, que ele nem sempre conseguiu provar sua alegação de modo convincente. Dentro da lógica, embora seja possível que, se tivesse vivido bastante para reescrever o volume 3, talvez tivesse deixado a questão em estado mais satisfatório. No restante desta sessão, delinearemos o método de transformar valores em preços que está isento da restrição feita ao método de Marx. Como passo inicial, vamos supor que o preço de uma unidade de capital constante seja X vezes seu valor. O preço de uma unidade de mercadorias de salário seja Y vezes o seu valor. E o preço de uma unidade de mercadoria de luxo seja Z vezes o seu valor. Além disso, indiquemos a taxa geral de lucro como R, sendo importante compreender que R não é definido segundo o conceito de Marx da taxa de lucro, e, portanto, parece-nos prudente não usar o mesmo símbolo para ambos.
No cálculo do valor, existem 3 equações que descrevem as condições da reprodução simples. As equações podem ser transformadas em termos de preços e podem ser reescritas. Nessas 3 equações, há 4 quantidades desconhecidas, ou seja, x, y, z e r. Para uma solução única, é necessário ter o mesmo número de equações e quantidades desconhecidas. Portanto, devíamos ter mais uma equação ou menos uma quantidade desconhecida. Poderíamos proceder como Marx, colocando o valor total igual ao preço total. Isso nos daria a seguinte uma quarta equação. O sentido econômico dessa equação pode ser visto facilmente. Até agora, em nossos esquemas de valores, consideramos tudo em termos de horas de trabalho. Em outras palavras, uma hora de trabalho tem sido a unidade de cálculo. Supondo que a produção total, em termos de valor, seja igual à produção total em termos de preço, estaríamos simplesmente conservando a mesma unidade no esquema de preços. Não há objeção lógica a esse processo, mas, do ponto de vista matemático, há um método alternativo mais simples e, portanto, mais atraente. Ao invés de calcular o esquema de valor em termos de unidades de tempo de trabalho, poderíamos tê-lo colocado em termos de dinheiro. Assim, o valor de cada mercadoria não seria expresso em unidades de trabalho, mas em termos do número de unidades da mercadoria dinheiro pela qual ela fosse trocada. O número de unidades de trabalho necessário para produzir uma unidade de mercadoria dinheiro constituiria um elo direto entre os 2 sistemas de cálculo. Suponhamos que o esquema de valores tenha sido formulado em dinheiro e que o ouro, que classificaremos como artigo de luxo, tenha sido escolhido como a mercadoria dinheiro. Portanto, uma unidade de ouro, digamos 1 por 35 de uma onça, é a unidade de valor. Para simplificar, vamos supor também que as unidades de outras mercadorias de luxo foram escolhidas de forma que todas elas poderão ser trocadas contra a unidade de ouro na base de 1 por 1. Em outras palavras, a unidade de valor de todos os artigos de luxo, inclusive o ouro, é igual a 1. Ao passarmos do esquema de valor para o de preço, desejamos conservar 1 por 35 de uma onça de ouro como uma unidade de cálculo. Ela será, portanto, igual a 1 em ambos os esquemas, e dentro das condições supostas, o mesmo deve ocorrer com todos os artigos de luxo. Como já fizemos a suposição de que o preço de um artigo de luxo é Z vezes o seu valor, isso significa que Z é igual a 1, o que, por sua vez, reduz o número de quantidades desconhecidas a 3. Como temos 3 equações, o sistema está agora completamente determinado. Se agora determinarmos 1 mais R igual a S, nossas 3 equações finalmente chegarão ao seguinte resultado. A solução das equações é, de certo, uma questão de álgebra. O que nos interessa é o resultado. Para expressá-lo de modo mais conveniente, formam-se 6 expressões. Essas fórmulas parecem terríveis, mas na realidade não são difíceis de aplicar. Um exemplo de como os preços podem derivar-se dos valores está nas operações necessárias nos dados básicos apresentados no quadro 2. Falta apenas agora colocar os números reais no grupo final de equações de preço, que o resultado é apresentado no quadro 3. É claro que o cálculo do preço, pelo que se pode adequadamente chamar de método de Bortnikiewicz, ilustrado pelo quadro 3b,
não perturba o equilíbrio da reprodução simples. A produção do ramo 1 é igual ao capital constante utilizado. A produção do ramo 2 iguala os salários pagos e a produção do ramo 3 é suficiente para absorver a mais-valia total obtida pelos capitalistas. Além do mais, todos os capitalistas estão realizando 33,1 por 3% de seus investimentos. Tudo está em ordem novamente, tal como no quadro 1, que mostrava um esquema de valores na suposição da igualdade da composição orgânica do capital para todas as indústrias. Até agora, os exemplos numéricos foram elaborados à base de números, apresentados inicialmente no quadro 2, especialmente escolhidos por sua simplicidade e facilidade de disposição. Há, porém, certas características acidentais desse conjunto de números que poderiam levar a erro. Nota-se que, no quadro 3B, os preços totais elevam-se a 800, exatamente a mesma soma de valor total nos quadros anteriores. O leitor poderia ser levado a concluir que, em geral, o método de Bortkiewicz de transformar valores em preços deixa os totais inalterados. Isso, porém, não ocorre e, a fim de demonstrá-lo, parece-nos indicado reproduzir os quadros que o próprio Bortkiewicz usou para ilustrar seu método de transformação. O quadro 4 dá o esquema de valor e o quadro 4A o esquema de preços correspondentes. O segundo quadro é derivado do primeiro da mesma forma que o 3B o era do 2. Vemos novamente que todas as condições da reprodução simples estão plenamente atendidas por esse método de transformação. Mas há uma diferença entre esse caso e o anterior. No quadro 4A, o preço total 1.000 diverge do valor total do quadro 4, 875. Ao passo que nos dois exemplos anteriores, esses totais eram os mesmos. Uma breve explicação dessa diferença mostrará que o primeiro exemplo é um caso especial, ao passo que o segundo deve ser considerado como de validade geral. O problema gira sobre a composição orgânica do capital na indústria do ouro, relativa à composição orgânica do capital social total antes da transformação em termos de preço ter sido realizada. Isso pode ser demonstrado com facilidade. Em primeiro lugar, é claro que se a indústria do ouro tem uma composição orgânica do capital relativamente alta, o preço do ouro será maior do que seu valor. Segue-se isso do fato de que, no cálculo do preço, o lucro é proporcional ao capital total, ao passo que no cálculo de valor é proporcional apenas ao capital variável. Consequentemente, se todas as demais mercadorias forem expressas em termos de ouro, seu preço total deve ser inferior ao seu valor total. A questão pode ser colocada ainda da seguinte maneira: como ex hipótese, o preço e o valor de uma unidade de ouro são numericamente iguais a 1. O fato de que seu preço seja maior do que o seu valor só pode ser expresso pelo fato de que o preço médio de todas as outras mercadorias é menor do que seu valor médio. Colocando a questão ainda de outra forma, se a composição orgânica do capital for relativamente alta na indústria do ouro, a transformação do valor para o preço elevará a capacidade aquisitiva do ouro. O mesmo raciocínio se aplica, mutatis mutandis, ao caso em que a composição orgânica do capital na indústria do ouro é relativamente baixa. Nesse caso, o preço total será maior do que seu valor total. Somente no caso especial em que a composição orgânica do capital na indústria do ouro é exatamente igual à composição orgânica social média do capital, é que o preço total e o valor total serão idênticos. Esses princípios só podem ser comprovados em referência
aos exemplos numéricos já apresentados. No quadro 2, a composição orgânica do capital no ramo das mercadorias de luxo e, portanto, na indústria do ouro, foi de 100 por 150, ou de 66, 2 a 3%, ao passo que a composição orgânica do capital total foi de 400 a 600, também 66, 2 a 3%. Portanto, a transformação para o preço, quadro 3B, resultou num preço total igual ao valor total. No exemplo extraído de Bortkiewicz, porém, a composição orgânica do capital no ramo de mercadorias de luxo era originalmente 50 por 140, ou 35, ou de 5 a 7%, em comparação com uma composição orgânica do capital social de 375 por 675, ou de 55, de 5 a 9%. Como neste caso, a composição orgânica do capital na indústria do ouro era relativamente baixa, a transformação de valor em preço resultou num preço total maior do que o valor total. Como não há razão para supor que a composição orgânica do capital naquela indústria seja igual à composição média do capital social, segue-se que, em geral, o método de Bortkiewicz leva a um preço total diferente do valor total. É importante compreender que nenhuma questão teórica de relevância depende dessa divergência entre o valor total e o preço total. É simplesmente uma questão da unidade de cálculo. Se tivéssemos usado o tempo de trabalho como unidade de cálculo, tanto no esquema de valor como de preços, os valores totais teriam sido os mesmos. Nota: o uso da unidade de tempo de trabalho como unidade contábil em ambos os esquemas predomina no engenhoso método de transformação idealizado por Natalie Moskovska, das Marxsystem, H.R. Engelmann, Berlim, 1929. Voltando ao texto, como escolhemos a unidade de ouro, dinheiro, os totais divergem. Mas, em ambos os casos, as proporções do esquema de preço, razão entre lucro total e o preço total, entre a produção do capital constante e a produção de mercadorias, de salários, etc., serão as mesmas, e são as relações existentes entre os vários elementos do sistema e não os números absolutos nos quais estão expressos que importam. Com a ajuda do método de Bortkiewicz, mostramos que o sistema de cálculo de preço pode ser derivado do sistema de cálculo de valor. Era esse o problema que realmente interessava a Marx. Acreditava que poderia resolvê-lo pelo uso de uma taxa média de lucro, calculada diretamente das grandezas dos valores. Foi um erro, mas erro que perde significação quando comparado à sua realização profundamente original na exposição correta do problema. Com essa realização, Marx preparou o cenário para o triunfo final da teoria do valor baseada no trabalho, fundamento sólido de toda a sua estrutura teórica. Nota: a significação do problema de transformação é examinada detalhadamente nas duas últimas seções deste capítulo. 4. Corolário do método de Bortkiewicz. O exame detalhado da fórmula de taxa de lucro derivada acima revela um fato notável. A composição orgânica do capital, no ramo 3, artigos de luxo, não tem nenhum papel direto na determinação da taxa de lucro. Esse resultado é de considerável interesse teórico. Significa essencialmente que a taxa de lucro depende apenas das condições de produção existentes nas indústrias que contribuem direto ou indiretamente para a composição dos salários reais. As condições existentes nas indústrias ligadas exclusivamente ao consumo dos capitalistas só são importantes na medida em que influem sobre as condições nas indústrias de mercadorias de salários.
Marx teria concordado com que essa proposição é válida em relação à taxa de mais-valia, mas seu método de transformar valores em preços levou a acreditar que ela não se aplicava à taxa de lucro. Como Bortkiewicz mostrou, porém, o resultado está de acordo com a teoria dos lucros de Ricardo, e a crítica feita por Marx, aquele economista, a esse propósito foi injustificada. Bortkiewicz esforçou-se em defender Ricardo contra Marx. Bortkiewicz desenvolveu seu teorema sobre a taxa de lucro em dois sentidos. Em primeiro lugar, considerou-o como prova conclusiva da opinião marxista de que os lucros constituem uma subtração do produto do trabalho. Substituiu ele a expressão neutra, teoria da dedução, pela expressão de Marx, teoria da exploração. À luz desse teorema, abre aspas, é claro que a causa do lucro como tal deve ser procurada na relação de salários e não na capacidade produtiva do capital. Se fosse uma questão dessa capacidade, seria inexplicável por que certos ramos da produção são excluídos de qualquer influência na altura dos lucros. Fecha aspas, citação de Bortkiewicz. Em segundo lugar, Bortkiewicz demonstrou como seu teorema relativo à taxa de lucro poderia levar à refutação da validade geral da versão marxista da tendência decrescente da taxa de lucro. Para demonstrar que não há ligação necessária entre as variações na composição orgânica média do capital social total e as variações na taxa média de lucro, é necessário apenas supor que a composição orgânica do capital no ramo 3 se eleva, ao passo que tudo mais continua inalterado. A composição orgânica média do capital deve elevar-se, mas a taxa de lucro permanece inalterada. A significação prática dessa crítica não é grande. Em geral, não há razão para supor uma tendência de elevação mais rápida da composição orgânica do capital das indústrias de artigos de luxo do que na média de todas as outras indústrias. Além disso, no mundo real, as indústrias que dependem apenas do consumo capitalista são sem dúvida poucas e relativamente sem importância. A grande maioria das indústrias de artigos de consumo são comuns aos ramos 2 e 3. Certos autores acreditam que o principal peso das críticas de Bortkiewicz à lei da tendência decrescente da taxa de lucro repousa na questão que acabamos de explicar. Isso é exato no que se limita ao seu artigo da retificação de construção teórica fundamental de Marx no terceiro volume de O Capital. Mas, em outros trabalhos sobre a economia marxista, cálculo do valor e cálculo do preço no sistema marxista, Bortkiewicz acentua principalmente a indiferença de Marx, abre aspas, pela relação matemática entre a produtividade do trabalho e a taxa de mais-valia, fecha aspas. Essa última objeção à fórmula de Marx da lei da tendência decrescente da taxa de lucro é certamente a mais importante das duas. Além disso, ela nada tem com o processo usado na transformação de valores em preços. 5. Significado do cálculo do preço. Até agora, temos examinado os aspectos técnicos do problema de transformar valores em preços. Tendo observado que o método de Marx é falho, localizamos a fonte de seu erro e demonstramos que o problema pode ser resolvido de modo logicamente satisfatório. Qual é, portanto, a significação de toda essa questão? O próprio Marx, parece claro, considerava o problema do cálculo do preço como de importância secundária. No que lhe dizia respeito, limitava a relevância da questão a dois aspectos da economia. Primeiro, os preços das mercadorias individuais e, segundo, os lucros relativos dos capitalistas individualmente. Usando uma expressão moderna,
diremos que são problemas econômicos de natureza microscópica. Relacionam-se com elementos isolados do sistema, não com o sistema como um todo. Marx, porém, interessava-se pela economia macroscópica, renda total, sua divisão entre as principais classes sociais e o modo pelo qual essas quantidades reunidas se comportam no curso do desenvolvimento do sistema capitalista. Em relação a esses problemas maiores, a questão do cálculo do valor versus cálculo do preço possuía apenas significação incidental, que ele podia deixar de lado sem prejuízo. Se o método de Marx para a transformação do problema pudesse ser considerado válido, não há dúvida de que sua posição estaria cabalmente justificada. Segundo seu método, a produção total, a mais-valia total, os salários totais, a taxa de mais-valia e a taxa de lucro não são perturbados pela transição de termos de valor para termos de preço. Além disso, as forças postas em movimento pela incessante busca capitalista de maior renda e riqueza operam fortemente e precisamente com os mesmos efeitos amplos, seja o sistema de cálculo de valor ou de cálculo de preço. Nossa investigação mostrou, porém, que o método de Marx é insatisfatório, que os preços e os lucros isolados ou em conjunto e sua relação entre si podem ser alterados pela transição de valor ao preço. Até que ponto esse fato desacredita as conclusões obtidas nos capítulos anteriores na suposição de uma igualdade geral do sistema entre a composição orgânica dos capitais? Para responder a essa pergunta, postulemos um esquema de valor na suposição de uma igualdade geral na composição orgânica dos capitais. A isso, denominemos de esquema de valor V. Nesse caso, o esquema de preços correspondente é idêntico. Variemos agora a composição orgânica dos capitais individualmente, mas de modo a deixar a média inalterada. Denominemos o esquema de preços correspondente P. Sabemos que V e P divergirão em certos detalhes. Por exemplo, tanto a quantidade total de mais-valia como a taxa de lucro podem ser, digamos, menores em P do que em V. Mas, à parte as cifras individuais, vê-se claramente que as relações dos dois esquemas são iguais. Os capitalistas obtêm lucros e o trabalhador salários em ambos. As condições da reprodução simples são as mesmas. Ao passar de V para P, o sistema sofreu, por assim dizer, uma transformação que afeta suas dimensões. Ao comparar os dois estados de equilíbrio, isso não constitui questão de maior importância. Deixemos agora que os dois sistemas se desenvolvam sob o impacto da acumulação. Variarão suas características tendenciais de modo significativo? Este é o ponto-chave do problema. Diferenças perfeitamente distinguíveis poderiam surgir de duas origens. Primeiro, em P, a composição orgânica do capital na indústria do ouro poderia seguir um curso singular, digamos, elevando-se mais acentuadamente do que a média de todas as indústrias, ao passo que, ex hipótese, em V, todas as indústrias se comportam de modo semelhante a esse respeito. Nesse caso, a capacidade aquisitiva do dinheiro atuaria de modo diversos nos dois sistemas ou, vendo a questão de um outro lado, o preço total divergiria progressivamente do valor total. Isso, porém, como já notamos, é simplesmente uma questão da unidade de cálculo, que não tem maior significado teórico. Parece que a primeira diferença pode ser afastada sem receio de consequências sérias. Uma segunda diferença entre as tendências de V e P poderia surgir devido a certos desvios relativos na composição orgânica do capital entre as várias indústrias em P, desvios que, por suposição, estão ausentes de V. A média aumentará simultaneamente em ambos,
na mesma proporção, mas em P, a taxa de aumento em algumas indústrias pode ser considerada rápida, ao passo que em outras é lenta ou talvez mesmo inexistente. Mas, para haver uma diferença em ambas as tendências, esse desvio interno da composição orgânica do capital em P terá de ser de certo gênero definido. Terá que afetar as indústrias de mercadoria e salários de modo diverso do que afeta as indústrias de artigos de luxo. Se os aumentos particularmente agudos, bem como a carência de aumento, forem distribuídos de modo mais ou menos acidental sobre toda a indústria, não haverá razão para supor um efeito determinado em nenhuma das quantidades agregadas de importância. Desvios com efeitos especiais sobre as indústrias de mercadorias de salários não são certamente impossíveis. Além disso, em princípio, precisam apenas ser desvios com uma influência significativa nas indústrias que direta ou indiretamente têm mais importância na produção de mercadoria de salários, em confronto com as que são relativamente mais importantes no campo dos artigos de luxo. Consequentemente, devemos admitir que pode haver forças presentes em P, mas ausentes de V. Uma pergunta é, a essa altura, pertinente. Já sabemos que V demonstra certas tendências bem definidas, que não desaparecem com a transformação em P, sendo, no máximo, modificadas. Mas em que direção se modificam? São reforçadas ou inibidas? A verdade é que não há como responder a essa pergunta. Nessas circunstâncias, há apenas uma suposição geral que nada tem a recomendá-la, ou seja, que as diferentes taxas de modificação na composição orgânica dos capitais são distribuídas mais ou menos por acaso entre os vários ramos da indústria. Isso significa que as taxas de modificação na composição orgânica do capital entre as indústrias são neutras em relação à tendência das quantidades totais em que estamos principalmente interessados. E isso finalmente significa que nos abstraímos totalmente dessas taxas de modificações divergentes. É uma abstração adequada no sentido já explicado no capítulo 1. Uma vez feita essa abstração, segue-se que os padrões de desenvolvimento traçados por V e P diferirão apenas em detalhes. Em outras palavras, as leis do movimento da produção capitalista podem, em princípio, ser descobertas e analisadas pelo uso do cálculo do valor ou do cálculo do preço. A possibilidade de tratar os casos em que o cálculo do valor e o do preço são idênticos é, portanto, óbvia. Parece, portanto, que uma concepção correta do problema de transformação não afeta as leis do desenvolvimento capitalista formuladas nos capítulos anteriores. 6. Por que não começar com o cálculo do preço? Pode alegar-se que todos os problemas relacionados com o cálculo do valor e a transformação deste em preços é excesso de bagagem. O mundo real é o do cálculo do preço. Por que então não falar logo em termos de preço, desde o início? Um marxista pode dar certa razão a esse ponto de vista, até o ponto em que os problemas apresentados à solução estão ligados ao comportamento dos elementos díspares dos sistemas econômicos, preços das mercadorias individualmente, lucros dos capitalistas isoladamente, a combinação dos fatores produtivos na firma individual, etc. Não parece haver dúvida de que o cálculo do valor é de reduzida utilidade. Os economistas ortodoxos têm trabalhado intensivamente em problemas desse tipo, no último meio século ou mais. Desenvolveram uma forma de teoria do preço que é mais útil nessa esfera do que qualquer coisa que exista em Marx ou seus seguidores. Poderíamos ser tentados a ir mais longe e concordar que, do ponto de vista formal, é possível dispensar o cálculo do valor, mesmo na análise do comportamento do sistema como um todo.
Há, porém, uma razão poderosa para acreditar que isso seria um erro. Toda produção social é fruto do trabalho humano. Em condições capitalistas, uma parte dessa produção fica em poder do grupo da comunidade que dispõe dos meios de produção. Não se trata de um julgamento ético, mas de um método de descrever as relações econômicas realmente básicas entre grupos sociais. Ele encontra sua formulação teórica mais clara na teoria da mais-valia. Enquanto conservarmos o cálculo do valor, não poderá haver esquecimento da origem e natureza dos lucros como dedução do produto do trabalho social total. A tradução das categorias pecuniárias em categorias sociais é grandemente facilitada. Em suma, o cálculo do valor torna possível ver sob a superfície dos fenômenos do dinheiro e mercadorias até as relações subjacentes entre pessoas e classes. O cálculo do preço, por outro lado, mistifica as relações sociais subjacentes da produção capitalista. Como o lucro é calculado como uma renda sobre o capital total, surge invariavelmente a noção de que o capital, como tal, é de alguma forma produtivo. As coisas parecem dotadas, então, de um poder próprio independente. Do ponto de vista do cálculo do valor, é fácil reconhecer isso como uma forma flagrante do fetichismo das mercadorias. Do ponto de vista do cálculo do preço, parece ser natural e invariável. Não se trata apenas de um obscurecimento das relações sociais básicas da produção capitalista, porém. Todas as teorias do lucro desenvolvidas, partindo do cálculo do preço, estão sujeitas a críticas muito sérias. Bombaverk, o grande adversário da teoria do valor de Marx, desmontou eficientemente as teorias baseadas na alegada produtividade do capital como princípio explanatório. Sua própria teoria da preferência de tempo não tem bases mais sólidas. Nota: Bombaverk imaginava que sua teoria combinava a produtividade e a preferência de tempo e dessa forma evitava suas próprias objeções ao que denominava de ingênuas teorias da produtividade. Bortkiewicz, porém, mostrou que o único argumento independente justificativo do juro introduzido por Bohm foi a preferência de tempo. Bortkiewicz foi aparentemente o único entre os críticos de Marx a considerar a teoria de dedução do lucro e a justa posição do cálculo do valor e do preço como, indubitavelmente, as mais importantes contribuições de Marx à teoria econômica. Adotou essa posição porque concordava com a opinião expressa no texto, ou seja, de que as outras teorias do lucro são insatisfatórias. Desenvolveu esse tema numa importante série de trabalhos que receberam atenção muito inferior à que merecem. Além dos artigos já citados, os seguintes devem ser mencionados: Der Kartfleisch dar Bombavection Zinstheorie, Smoller, Jabrich, 1906. Zur Zinstheorie e Bombaveck, Hauptwerk in sein Verhalten zur Sozialisttheorie des Kapitalismus, 1923. Voltando ao texto. Talvez seja significativo que os teóricos modernos tenham abandonado, em sua maioria, as tentativas de explicar a origem do lucro e se limitarem agora a analisar as modificações no nível dele e na sua divisão entre as indústrias, entre os industriais e os que recebem juros. Mas, apesar dessa atitude de indiferença da parte dos teóricos modernos para com o problema da origem e natureza do lucro, as questões em jogo são de profunda significação. Afetam não só a nossa atitude para com o sistema econômico no qual vivemos, mas também nossa escolha dos instrumentos teóricos com que buscamos compreendê-lo. É nessa circunstância
que a disputa entre cálculo do preço e cálculo do valor tem toda a sua verdadeira importância. Se acreditarmos, juntamente com Marx e outros grandes economistas clássicos, que o lucro só pode ser compreendido como dedução do produto total do trabalho social, não há como afastar o cálculo do valor e a teoria trabalhista do valor em que ele se baseia.